Bom dia. Vamos falar da importância da terapia para o futebol. Futebol como instrumento terapêutico. Futebol como uma nova rotina estabelecida para criar, fortalecer e romper certos cotidianos imaginários, apenas imaginários. A terapia do futebol, ela é muito complexa. Antigamente, falava-se que futebol era o ópio do povo, futebol era a grande enganação das massas, que o futebol ludibriava a população, que o futebol deixava o homem alienado, desconectado com as realidades, com questões sociais, políticas e do envolvimento dele na melhora do país dentro de certos conceitos conservadores, dogmáticos e um tanto quanto antiquados, porque você está menosprezando toda uma classe de jogadores e você está menosprezando toda a população mundial que ama o futebol. Mas, enfim, dentro desse aspecto, desta conotação, desta invectiva que foi dada em relação ao futebol é o ópio do povo, eu digo que não, futebol não é o ópio do povo. Futebol é esclarecimento. Ao contrário dessa observação preconceituosa, futebol é envolvimento, futebol é consciência, futebol é política, futebol é uma distração artística benéfica, futebol é arte no seu mais alto grau, mais elevado grau, futebol é enigma, futebol é formação de caráter, futebol é um instrumento para dar exemplos em todos os âmbitos, em todos os aspectos, não é? O modelo, o exemplo do menininho que sai da periferia, pobrezinho, sofrido, dá a volta por cima, conquista o mundo e ajuda toda a família, toda a comunidade. Enfim, é um exemplo fabuloso que o futebol produz. Então, ao contrário dessa outra questão, que o futebol é o ópio do povo, não. Futebol é esclarecimento, futebol é comportamento, futebol te dá um posicionamento social. Quando você é excluído, você pretende, sonha e o que você mais almeja é um salto em âmbito social. E o futebol permite isso se você tem um destaque dentro dele. E essa formação literária do futebol, essa formação da própria narrativa do futebol é que criam os ídolos e os heróis do esporte. Portanto, não é ópio o futebol do povo. Futebol é motivação, é terapia no seu mais sutil envolvimento. Terapia para você conseguir viver, para você se distrair. É um grande circo, não é? É um grande circo, só que é um circo que te evolui. É um circo que não tem morte, não tem tragédias, não tem horrores. É um circo divino. Não é um circo como o Império Romano, o circo dos gladiadores. Não. O futebol é envolvimento espiritual, é relação com Deus. É a necessária forma que nós temos de divertimento. Você pode se divertir assistindo uma partida de futebol pela sua casa, no estádio, de diversas formas de mídia, acompanhar os resultados, participar, introjectar-se espiritualmente dentro desse meio, pensar o meio esportivo, raciocinar as situações, os momentos, as vitórias, as derrotas, os encaminhamentos no futebol, as contusões. Tudo que envolve o futebol faz parte da vida humana e faz parte do âmago do homem, desse núcleo que tem a essência divina, que é o núcleo do ser humano. Quer dizer, o ser humano possui Deus dentro dele. E quando ele se abre para um único Deus, todos os outros deuses penetram dentro da sua essência. E ele se torna um pouquinho Deus. Ele tem essa fagulha, esse sentido, esse embrião de Deus. Então, essa questão do futebol e a terapia é de grande importância, porque o futebol, ao mesmo tempo que ele pode dar conceitos políticos, posicionamentos políticos, você se reconhece no outro, você luta pelo outro beneficamente, você pensa em amor, você pensa em paz, você pensa em vitória, ao mesmo tempo que ele fortalece a ideia da competitividade,
ele tem também a questão da consciência do outro, pelo outro, pensando como outro, ao lado do outro, se imaginando dentro de um mundo onde o outro e você habitem o mesmo espaço digno de, potencialmente falando, crescimento econômico, espiritual, moral, enfim. Então o futebol tem todos esses aspectos. Não é? E a terapia é alegria. É onde você pode passar 2 horas, 90 minutos de jogo, relaxado ou compenetrado na partida, enfim, conhecendo seus inúmeros sentimentos, conhecendo essa variedade de sentimentos que o ser humano tem, sempre em busca da verdade. A complexidade busca a verdade, os inúmeros sentimentos, as inúmeras problematizações do homem buscam a verdade. E o futebol é isso, terapia em todos os sentidos. Portanto, o futebol é fundamental para a vida, porque ele relaxa, ele tranquiliza, ele faz com que o homem se prepare para o trabalho, para a família e para o dia a dia, para que ele honre esses 3 princípios fundamentais: família, trabalho e o dia a dia com os seus semelhantes. Isso é fundamental para a construção do Brasil, para a reconstrução do Brasil e principalmente para entender o futebol como um instrumento muito importante de confraternização mundial. Futebol e pátria, pátria e futebol. Terapia é um dos objetivos principais do futebol. E isso a gente tem que sempre enaltecer. Futebol dá consciência acima de tudo. Ele permite que você tenha consciência. Depois, ele permite que você tenha prazer no jogo. E, posteriormente, ele preenche a sua vida e gratifica você do dia a dia e dos sonhos realizáveis e irrealizáveis. Um abraço, até semana que vem.